Vos saúdo, amados irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, gostaríamos de estar aqui com a igreja repleta de nossos irmãos, sentir aquele aconchego, o abraço, mas temporariamente ainda estamos impedidos de proceder assim, mas a palavra de Deus continua aberta aos nossos corações. Eu gostaria de deixar uma reflexão para os nossos corações nesta noite, uma palavra bem importante em que um homem de Deus chamado Neemias, com uma grande responsabilidade, ele trabalhou, se dedicou para a edificação dos muros. E vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê graça, para que os nossos muros de proteção estejam bem erguidos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e entregamos, Senhor, ó Pai, os nossos lares, nossas famílias, Senhor, nossos parentes de perto, de longe. Entregamos, Senhor, nossa cidade, o nosso estado, o nosso país nas Tuas mãos. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas autoridades, Senhor, ó Deus, tantas autoridades, Senhor, que estão no executivo, no legislativo, no judiciário, como as autoridades sanitárias, meu Pai, que estão trabalhando, Senhor, ó Deus querido, com toda a sua força, Senhor, para tentar achar, ó Deus querido, solução para o problema, Senhor, que essa nação e tantas outras estão enfrentando, que é esse coronavírus, meu Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê graça, Senhor, ao nosso presidente, que o Senhor dê graça a todos os seus ministros, Senhor, ó Pai querido, e que haja uma cooperação, Senhor, de todos que estão envolvidos, Senhor, Deus, na luta para melhorar e para evitar, Senhor, que esse mal se espalhe. Agora, Senhor, toma nas suas mãos também a Tua igreja, Senhor, o povo que se chama pelo Teu nome, que reconhece que em Jesus Cristo há solução para todos os problemas. Em Jesus Cristo a cura, em Jesus Cristo a libertação, em Jesus Cristo é a paz, pois Ele é o príncipe da paz. E é nele, por Ele, que estamos esperando que a sua mão de misericórdia, Santo Deus, esteja derramada sobre nós. Pai Santo e querido, toma o primeiro lugar, Senhor Deus, diante de tudo quanto fomos falar, aonde, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, permitir que essa palavra chegue, que haja edificação, Senhor, para as famílias, que os muros de proteção sejam erguidos, Senhor, os muros espirituais, Senhor, ó Deus querido, e que cada família seja edificada, Senhor, e esteja bem protegida para a glória e para louvor do Teu nome, Senhor. Entregamos a membresia da IECOA de Tamoios, entregamos a congregação de Monte Alegre, ali, Senhor Deus, na Bela Vista, número 14, entregamos nas suas mãos, Senhor, a congregação de Jaconé, a congregação ali, Senhor Deus, de Ubatiba e Maricá, a congregação de Maricá, Senhor, ali na Amadeu Puglisi. Senhor, entregamos a congregação de Jardim Catarina, Senhor, a congregação ali de Venda das Pedras, Senhor. Colocamos nas suas mãos a nossa matriz que está ali em Niterói, Senhor Deus, no ponto 100 réis, número 234. Faz, Senhor Deus, uma grande obra e alcança a cada um, Senhor, que faz parte, Senhor Deus, desta família e ECOAD, Pai. Toma cada pastor, Senhor Deus, nosso pastor presidente, o pastor Odílio, o nosso vice-presidente, o pastor Leônidas, o pastor Levi, o pastor Paulo Ricardo, o pastor
Antônio, Senhor, ó Deus querido, o pastor Deus Santo, Mauro Cunha, Senhor, o pastor Antônio Ricardo, Senhor, ó Deus querido, e o pastor Antônio Pereira ali da Matriz, o pastor Marco Aurélio, o pastor Edson, Senhor, toma cada um nas suas mãos e todo o corpo de obreiros, evangelistas, Senhor, os diáconos e diaconisas, abençoa cada um, Senhor. Fala o nosso coração por meio do Teu Espírito Santo, Pai. É a minha oração, o meu clamor, nesse momento agradecido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Neemias, capítulo 4, palavra para a nossa reflexão. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de frente dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e o arábio, e os amonitas, e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem dos seus intentos. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram a força dos acarretadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros, do muro e dos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabiam, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. Pai querido, que o Senhor nos dê graça para a exposição dessa palavra nesta noite, que possa trazer edificação ao coração de todos quanto ouvirem. Amém? Queridos,
uma situação que vivia tão triste, em que estava Neemias, homem de Deus, na fortaleza de Suzã, aonde servia ao rei Artaxerxes como copeiro do rei. Chega um dos seus irmãos chamado Hanani, e esse homem, um dos seus irmãos de Judá, perguntou pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, que faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos-nos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos ordenados a Moisés, teu servo. Queridos, Neemias, ao ouvir esta palavra, ele se entristeceu, se compadeceu. Neemias era um homem que estava num lugar, numa zona de conforto, tinha tudo que ele precisava, era um homem muito bem sucedido, mas quando ele ouviu falar dos seus irmãos, o que os seus irmãos, seus compatriotas estavam passando, o seu coração se consternou e ele ficou muito triste ao saber que a cidade que um dia foi habitada, uma cidade que vivia, que tinha muitas glórias, hoje encontrava-se uma cidade deserta, uma cidade em que não havia proteção, em que não havia prosperidade no meio delas, pois era uma terra devastada pela guerra. Queridos, verdadeiramente o que aconteceu com Neemias, estando ele na zona de conforto, ele se compadeceu e propôs no seu coração fazer alguma coisa pelo seu povo. Amados irmãos, queridos que temem a Deus, o que você tem proposto no seu coração nesses momentos que estamos vivendo para ajudar os seus compatriotas, para ajudar os seus irmãos? Muitas das vezes o nosso egoísmo não nos deixa olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para o que está acontecendo à nossa volta. E, contudo, deixamos de cumprir o nosso papel, de entender que fomos chamados para uma guerra, e nesta guerra não há descanso. É uma guerra em que nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra um inimigo feroz que veio para roubar, matar e destruir.
que Ele não quer ver ninguém alegre, porque a fúria dele não é apenas contra um pequeno grupo, não, é contra todo ser humano, porque a glória que Ele tinha no passado, Ele perdeu, e hoje Ele tenta fazer mal à humanidade, e muitos se colocam, se posicionam como instrumento do seu exército para danificar o povo, um povo que chama pelo nome do Senhor, um povo que muitas das vezes, por ignorância, ainda não conhecem quem é o verdadeiro Deus. Meus amados, nesses dias em que você está tendo a oportunidade de ficar em casa, que aquele cansaço que você reclamava tanto já não existe mais, que aquela falta de tempo para você desfrutar da companhia dos seus filhos, da sua esposa, também já não existe mais, e que você hoje tem tempo de sobra para buscar a presença do Senhor, tempo de sobra para adorar ao Deus vivo e verdadeiro, tempo de sobra para ser um intercessor por esta nação. É tempo de buscar ao Senhor, como está escrito no profeta Isaías, no capítulo 55, no verso de número 5 e 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto, e deixe o homem o seu caminho mau e se converta ao Senhor, que é grandíssimo em misericórdia, porque os seus pensamentos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. É um tempo de buscar ao Senhor, é um tempo de buscar a comunhão, é um tempo de reparar o altar, é um tempo de reedificar os muros de proteção da nossa fé. E a nossa fé ela não pode ser abalada por maus rumores. A nossa fé não pode ser abalada por ansiedade. A nossa fé ela não pode ser abalada por circunstâncias que todos estão passando. E é nesse momento que nós temos que unir e colocar lenha para aquecer a nossa fé. Porque sem lenha, o fogo se apaga. Se nós não buscarmos a solução em Deus, ainda que as autoridades estejam trabalhando para tentar resolver, humanamente falando, usando a ciência, mas acima da ciência está aquele que criou a ciência, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Aquele mesmo que impediu que as pragas que chegaram no Egito chegassem à terra de Gósen, aonde estavam o arraial dos hebreus. Hoje nós somos os remanescentes da descendência de Abraão. Hoje nós somos os remanescentes da fé de Abraão. Hoje nós somos aqueles que temos que levar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas como dentro da zona de conforto? Não. Neemias pôs-se a buscar ao Senhor. Neemias pôs-se a jejuar. Neemias pôs-se a intentar fazer alguma coisa em favor dos seus compatriotas. E é esse momento que Deus está te dando para você mostrar para que você veio. Como seu chamado precisa entrar em evidência. Como seu talento precisa entrar em evidência. Como os dons que Deus te deu precisam entrar em evidência nesses momentos que as brasas precisam se unir, a fé precisa se unir, as mãos precisam ser dadas, ainda que à distância, para evitar o contágio,
mas nós estamos unidos numa mesma fé, no mesmo propósito. Neemias se apresentou ao rei, orou, fez confissão de culpa pelos seus pecados, não se eximiu da responsabilidade e não ficou de fora, porque ele sabia que a situação dos seus compatriotas era muito grave. E eles estavam propensos a permanecer na miséria por causa do abandono, por causa da rebeldia e por causa da desobediência ao Deus dos céus. Eles se encontravam naquela situação. Mas Neemias, que era copeiro do rei, foi servir ao rei. E nunca antes ele foi servir ao rei entristecido. Mas naquele dia, quando ele se apresentou para servir o rei, que provou do vinho e deu ao rei, o rei pergunta para ele: o que é isso que está acontecendo? E ele fala: isso, se você não está doente, o que sucede? Aí ele fala: isso é tristeza de coração. E o rei pergunta por quê? Ele diz: por causa da terra, do sepulcro dos meus pais, no lugar dos meus antepassados, porque a cidade vive em extrema miséria e os muros estão derribados e suas portas queimadas. Ou seja, eles não têm proteção, eles não têm ninguém por eles estão vivendo em grande miséria. E o rei pergunta a Neemias: o que você deseja fazer? O que está no seu coração? Que o rei, quando o rei fala isso, ele pede um tempo, ora e dá a resposta: que o Senhor permita que eu vá até a cidade edificar os muros que estão derribados e as portas que estão queimadas. E a rainha que estava ao lado do rei pergunta: quanto tempo durará isso? E ele deu um prazo, estabeleceu um prazo. E esse prazo, ele pediu cartas aos reis, e a boa mão de Deus foi sobre ele. Por quê? Porque ele orou ao Senhor, porque ele intercedeu por aquele povo, e Deus lhe deu cartas. E ele deu cartas para que ele pegasse provisão, e nessa provisão de madeiras e de mantimentos, cartas para que onde eles passassem, eles teriam matéria para começar aquela obra. Neemias não disse para ninguém quando ele chegou na cidade o que ele ia fazer, mas examinou, viu tudo que necessitava ser feito. Contudo, dias após, ele declara qual era o seu propósito, que era edificar o muro. E não tinha muitos cooperadores, mas mesmo assim, ele avançou naquela obra. E quando a obra ia para iniciar, levantou-se Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. Homens esses de Belial, homens perversos, que não queria ver o bem daquela cidade, que não queria ver o bem do povo, para tentar brecar a edificação dos muros, nos quais se levantou Neemias com muitos cooperadores e trabalharam e começaram a edificar cada uma parte do muro. E o tempo foi passando e o muro sendo edificado. E quando eles viram que a obra do muro já estava avançada, porque o povo se uniu. Irmãos, quando o povo de Deus se une para orar, buscar a face do Senhor
e para jejuar em prol de uma causa. O mundo espiritual entra numa terrível guerra. E uma guerra essa que já temos um vencedor, porque o general de batalha jamais perdeu uma guerra. E nessa batalha espiritual, quando o povo está clamando, Deus vai enviar o socorro dos altos céus. Mas se o povo cruzar os seus braços e ficar cada um disperso, cuidando dos seus próprios interesses e não se compadecer dos nossos compatriotas que estão na mesma situação que nós, a situação vai perdurar. Mas se o povo que conhece a Deus buscar a face dele com um propósito para esse momento que estamos vivendo, dentro em breve, essa situação que a previsão é o caos, a maldição tornar-se-á em bênçãos para cada um de nós. Mas aí a responsabilidade é individual, porque a igreja hoje não pode estar reunida, mas a igreja individual, ela não pode correr da guerra nesse momento, e nem pode se eximir das suas responsabilidades e permanecer na zona de conforto. Neemias abandonou a fortaleza de Suzã e foi para uma cidade onde a injustiça era grande, onde os magistrados e os grandes devoravam os pequenos com sentenças injustas. Mas ele se esforçou e foi ali, banindo aquelas situações perversas, e edificaram um muro. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Talvez muita gente está falando: o que esse povozinho fraco está fazendo culto dentro de casa? Não vai adiantar nada. Vai sim. Continua fazendo seus cultos dentro da sua casa, continua orando junto com seus filhos, continua clamando pela sua igreja, clamando pelo seu pastor, clamando pelos seus irmãos, clamando pelos obreiros da congregação aonde você serve, sendo você um obreiro ou não. É momento de intercessão, de orarmos uns pelos outros. E zombaram, dizendo: permitir-se-lhe-á isto, sacrificarão e acabá-lo-ão, que todos estavam se sacrificando pelo mesmo propósito. Num só dia vivificarão dos montões o pó e as pedras que foram queimadas, e estava com eles Tobias e os amonitas. E ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Queridos, o muro de pedra que você precisa edificar em volta da sua casa espiritual, em volta da sua família, proteger a sua casa, clamar dia após dia, dia e noite, interceder para que tudo seja solucionado o mais rápido possível, para que a normalidade volte, para que tu tenha liberdade de ir novamente para o seu trabalho, para que tu tenha liberdade de ir novamente para o seu colégio, para a sua faculdade, para que você tenha liberdade de ir e vir, para que você volte ao aconchego familiar e possa ver os seus. Não se acomode nesse momento, não tire
não deixe a sua espada arriada, mas levanta a tua espada, que é a palavra de Deus, para guerrear. Estamos vivendo uma guerra. E nessa guerra, você precisa fazer a sua parte, precisa entrar nesse combate. E a nossa luta é guerrear com as armas que nós temos. E as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Você tem a adoração, você tem o louvor, você tem o clamor, você tem a intercessão, você tem a súplica, você tem a palavra de Deus para ser declarada, você tem a voz profética para declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e da sua casa, e que mal nenhum te sucederá e que praga alguma chegará à tua tenda. Neemias trabalhou muito, muito. E o mais interessante é que quando o povo começou a se cansar do trabalho, em que os inimigos tinham quase certeza de que eles iam parar, a mão de Deus agiu. Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Tenha certeza, meu irmão, que aquele que começou a boa obra, ele não é irresponsável. Ele não é um general que não cuida do seu exército. Ele não é um pai que não protege os seus filhos. Ele não é alguém que fala e não cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o Senhor e não cumpriria? Queridos, e 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. O povo hoje tem que ser pelas suas famílias, com as suas espadas, que é a palavra de Deus, com as suas lanças, que é a sua voz profética, com os seus arcos, que mandam a palavra de Deus longe. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção dos homens. E olhei, levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Se hoje você não tiver essa preocupação de aproveitar esse tempo para pelejar em favor dos seus no mundo espiritual, sabe-se lá qual vai ser o resultado depois que acabar, porque isso vai passar. Isso vai passar. Vai passar. Pode ser que demore um pouquinho mais além do que muitos esperam, ou pode ser que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, aquele que diz: eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Pode ser que ele determine que isto se finde muito antes, como já tem sido declarado por muitos, muito antes de que nossas autoridades esperam. Que Deus vence a guerra sem
perder nenhum dos seus soldados. Ele é poderoso para fazer isso. Neemias conseguiu edificar os muros, mas os inimigos tentaram de todas as formas impedir a obra. Esses que tinham se levantado no começo eram insistentes, eram perseverantes no seu intento. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros e disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Neemias capítulo 6, versículos de número 2 e 3. Querido, e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Então, Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito ameaças, para que você fique aterrorizado, para que você tenha medo. Meu irmão, quando a palavra de Deus diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que te permitiu passar esta luta, vai com você até o final. Porque o nosso Deus, Ele jamais abandonará os seus filhos em momentos de angústia, em momentos de tristeza. Lembre-se do que falou o apóstolo Pedro: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você até este momento e vai continuar cuidando de você e de todos os seus. Meu amado, o que eu mais fico feliz aqui é que, se você analisar direitinho todo esse contexto, Neemias aqui é um tipo de Cristo que veio para edificar a nossa salvação, para que veio nos tirar da servidão, do império das trevas e trazer a justiça e nos justificando por Ele mesmo. Neemias não tinha esse poder, mas o nosso Jesus Cristo tem, de nos justificar como povo seu, nação eleita, povo adquirido, povo santo, especial, zeloso e de boas obras. Que Deus nos abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Que a tua casa seja edificada. Que os muros de proteção espiritual da sua casa estejam edificadas. Que você não desista por causa dos que tentam esmorecer a tua fé, por aqueles que não querem cooperar com esta obra que você está fazendo. Não deixe de fazer a sua parte. Ainda que você seja sozinho, você com Deus é maioria. Você com Deus é maioria, porque maior é o que está conosco
do que o que está no mundo. Fique firme, não desista de buscar. Espera só um pouquinho. Estais de pé. Deus está no controle de tudo. Assim como o judeu Hanani trouxe a notícia para Neemias e aquilo moveu o coração dele. Sua oração vai chegar no palácio real, na fortaleza real, não na fortaleza de Suzã, mas na fortaleza real, lá onde está o trono daquele que tem todo o controle sobre todas as coisas. E Ele enviará de lá o socorro, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar para encerrarmos. Querido e eterno Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Que a Tua palavra vá e prospere naquilo pelo qual está sendo enviada. Que surta o efeito pelo qual, Senhor, Tu já destinou no coração de cada um que vai ouvi-la, Senhor. Que edifique a fé dos meus irmãos. Que traga, Senhor, direção e conforto ao coração daqueles que estão saudosos de estarem reunidos na Tua casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê ordem a Teus anjos a respeito de cada um dos Teus servos e Tuas servas. E que a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar cada coração, cada sentimento em Cristo Jesus, para Teu louvor e a Tua glória, Senhor. Abençoa meus irmãos, abençoa, Senhor, os obreiros dessa casa. Prospera, Senhor, a obra das mãos de cada um que voluntariamente estão se esforçando dentro dos seus lares para fazer, Senhor, a sua parte nessa guerra. É o meu clamor, com ações de graça, no nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus.